Ponte não é morada, é travessia. Você fica sofrendo para evitar o sofrimento como se fosse um mecanismo de defesa. Se eu já estiver sofrendo por antecipação, se vier uma coisa grandiosa que seja muito difícil de enfrentar, eu já estou sofrendo agora, então já estou preparado, o impacto vai ser menor. Você fica com medo de ter o medo e aí você fica um estado apreensivo e você nesse estado apreensivo fica tenso, com a musculatura toda rígida. Observa você agora, como é que está seu corpo? Como é que ele está se comunicando com você? Ele está relaxado? Existe uma tensão no maxilar? Como é que está a sua respiração? Como é que estão os seus ombros? Evitar o sofrimento e ficar no estado de apreensão e de medo é um preço muito alto que a gente paga para acreditar que dessa forma a gente vai conseguir lidar melhor com qualquer coisa difícil que aconteça com a gente. A gente traz registros de tudo aquilo que a gente vivenciou e que foi difícil, e o medo de vivenciar aquilo de novo ou vivenciar algo próximo àquilo nos coloca num estado de alerta e de apreensão, como eu disse. E se você está sempre alerta, a qualidade do seu sono não vai ser boa, a qualidade de vida vai ser muito prejudicada. O medo de ter medo, o sofrimento que antecede a possibilidade de um sofrimento, custa muito alto, porque quando as coisas acontecem, mesmo que sejam coisas difíceis para se lidar, a carga de sofrimento vai ser muito maior, porque todo o seu sistema já está em sofrimento há muito tempo. Então vai ser uma sobrecarga, na verdade, de um monte de sentimentos e sensações que não te favoreceram em tudo que antecedeu algum acontecimento difícil. E outra, muitas vezes você fez um exame médico e teve um diagnóstico muito difícil de você elaborar, lidar e tratar. E aí, quando você se curou, você tem que repetir o exame para constatar que seu organismo agora está em ordem, recuperado, curado. E você já começa a sofrer com medo do dia do exame, com medo do resultado do exame, e isso pode se expandir a todas as situações da sua vida. Uma prova que você vai fazer e que você quer passar daquela prova. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que a gente muitas vezes acredita que se a gente já ficar em estado de alerta, já ficar preparado para o pior, isso vai ser favorável para a gente. E na verdade, isso vai desgastando toda a nossa saúde sem a gente perceber. É quase como se a gente acreditasse que se a gente ficar relaxado, se a gente se entregar para a leveza, se a gente desfrutar das coisas boas, a gente não vai ter o controle sobre tudo aquilo que não é bom. E na verdade é muito diferente do que a gente acredita. Quanto mais o meu pensamento estiver positivo, quanto mais o meu sentimento estiver positivo, quanto mais harmônicos estiverem os meus estados mentais e emocionais, todo o meu sistema energético responde a isso, promovendo um relaxamento no meu corpo físico também, que começa a funcionar de uma maneira muito melhor, muito mais saudável e mais harmônica. E dessa forma, quando eu tiver que lidar com uma situação difícil, eu consigo acessar com muito mais facilidade e clareza os meus recursos internos para administrar qualquer situação. Agora, se eu já me condicionar a ficar sempre no sofrimento, no medo e na apreensão, esse vai ser o meu comportamento condicionado e o meu modus operandi diante de qualquer e toda situação na minha vida. E mesmo quando a minha expectativa é negativa e eu fico tensa, mas o resultado é positivo, aquele resultado que eu tanto desejava, e a experiência que estava por vir é realizada de forma leve e harmônica, eu nunca vou estar inteira, plena e leve, porque até eu me desvencilhar de toda a carga de sofrimento, medo e apreensão, eu já perdi a plenitude da experiência. A gente é humano, às vezes a gente passa por situações difíceis e a gente, com medo de que aquilo aconteça de novo, já fica nesse estado de alerta por conta de tudo que eu mencionei. Mas ele não é funcional, ele não resolve, muito pelo contrário, ele atrapalha. Então, quando eu digo que ponte não é morada, é travessia, eu estou querendo dizer que a gente vai transitar sim por estados de aflição, de preocupação, de medo, de ansiedade, mas o caminho é não ficar morando naquilo,
pensa na outra margem, aonde você quer chegar e faça a sua morada em solo seguro. Qual é o solo seguro? É a realidade dos fatos, é ter a constatação que não é porque eu passei por momentos difíceis que eu estou condenada a sempre passar por momentos desafiadores. É a clareza de que tem coisas boas que acontecem e que podem acontecer novamente. E como eu já superei dificuldades, isso já mostra que eu tenho estrutura para superar dificuldades, sejam elas quais forem. Se eu nunca enfrentei nada difícil como o que está surgindo para mim, eu vou ter recursos internos para lidar com isso se eu me manter de forma tranquila, equilibrada, sem alimentar as possibilidades negativas que a minha mente cria. Tira o se da sua vida, constata o que é na sua vida. E apesar de muitas coisas difíceis, existem muitas coisas maravilhosas. Olha para o seu corpo agora, mexe os ombros, relaxa, tá tudo bem. Um beijo.